dos negócios e da gestão na lata. Hoje é dia 22 de maio, quinta-feira, a semana está acabando e o ano está vindo abaixo. Ontem à noite eu já estava na cama, indo dormir. Eu tenho mania de ler LinkedIn, ler jornal, algumas coisas antes de dormir. E de repente eu vi um post de um cidadão repostando um artigo de uma revista contábil, teoricamente uma coisa séria, sobre RJ. E a chamada era interessante, porque empresários ricos preferem recuperação judicial a usar os próprios recursos. Pô, super interessante, vamos ver o que a matéria fala. E eu comecei a ler. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Eu falei assim, gente, quanta merda escrita num lugar só. Ou quem escreveu isso aqui não sabe porra nenhuma, ou é muito mal intencionado para induzir pessoas, empresas a pedirem recuperação judicial. Porque está tudo ao contrário. Não é um errinho, é um erro crasso. Foi até engraçado que eu publiquei um comentário sobre o post e repostei, e alguns minutos depois o Lazar Ralfon, nosso parceiro de renegociações aqui no mundo empresarial, fez o mesmo comentário. Ele tinha acabado de escrever também o caminho contrário do que estava escrito na matéria. Eu ia escrever um postzinho para explicar, mas ia ficar tão longo, que eu prefiro fazer um vídeo e até ser mais educativo para todos vocês. Então vamos lá. Ele começa a enumerar diversos pontos, usando o caso da Polishop, do porquê ser benéfico pedir RJ. Proteção contra credores e ações judiciais. É verdade, a RJ te dá esse guarda-chuva, essa proteção jurídica, porque você está tendo os seus credores justamente pedindo a sua falência. Após diversos dezenas, centenas, milhares de protestos, você não retorna, não consegue pagar, não dá retorno, todo mundo fica com medo que você vai quebrar, eles começam a te protestar e pedir tua falência para tentar buscar o crédito antes, para te forçar a pagar eles antes do que os outros. Quem ficar no final da fila dança. E começa a volumar tanto, você sabe que o juiz vai ter que se posicionar, muito provavelmente pedindo a sua falência, você vai pedir a tutela emergencial, é um instrumento novo, te dando 2 meses de antecedência para você se preparar para o pedido de RJ, e depois pedir a RJ em si, a recuperação judicial, torcer para que o juiz aceite os seus argumentos iniciais e dados iniciais, para que depois você vá partir para a Assembleia Geral de Credores, tentar homologar o plano. E se conseguir, aí é que começa, na verdade, o martírio. Até então, toda essa via cruz que você percorreu é só para se dar o direito de entrar debaixo desse guarda-chuva monstruoso que quase ninguém sai ao final. Só que não te contam isso. Bom, primeiro ponto que ele traz é óbvio, suspensão das ações e execuções de cobrança. Então, esse é o benefício que você tem ao pedir a RJ ou a tutela emergencial. É que pare de cobrar essas dívidas, é um standstill, é um ponto morto, é um ponto de acordo, ninguém se mexe nem para um lado nem para o outro, para você tentar chegar num acordo. E você sabe que você não vai chegar no acordo, Você não vai conseguir honrar, porque você já não estava pagando antes, você não tem dinheiro no caixa. Então é simplesmente um tempo para você estruturar os seus documentos para pedir a recuperação judicial. De fato, para isso ele funciona. Preservação do patrimônio pessoal, Alguns casos eu vou ler o artigo todo. Ao contrário da falência, vejam bem, a RJ não atinge diretamente o patrimônio pessoal do empresário, protegendo seus bens e investimentos. Mais ou menos, Vocês vão entender que ao longo de uma RJ, diversos players, diversos credores, vão tentar desconstituir a personalidade jurídica, sair da empresa e partir para cima do acionista, do controlador. Então essa desconstituição da personalidade jurídica, já de cara, se conseguir, mata esse argumento. Outra coisa que muitas vezes os advogados de RJ falam, mal intencionados, é que vai te dar tempo de você blindar o seu patrimônio, você acionista, você controlador, para que você, na hora que de fato a coisa ande mais e possa vir uma falência, você já esteja protegido. Só que eles não te falam uma coisa, O tempo não joga a teu favor. Como você pode ter começado a fazer a sua proteção de blindagem patrimonial muito recentemente ou muito próximo dos eventos de falta de liquidez, esse tempo curto joga contra você. Fica evidente que você fez aquilo para fugir da perda do seu patrimônio. Se você fez isso há 5, 10, 15, 20 anos atrás, por outra motivação, até financeira, de questão de divisão de herança, etc.,
e chega no momento que nem hoje, você tem um argumento que você não fez essa movimentação de patrimônio para esconder patrimônio, mas com um planejamento sucessório ou outras coisas. Geralmente você faz em cima da hora. Então a tua argumentação de defesa da blindagem patrimonial vai para o saco. Outra coisa, pergunta para o Ministério do Trabalho para buscar os créditos trabalhistas, bancos, FIDICs, Receita Federal, Ministério Público, se eles, por causa de uma RJ, não vão para cima de você, achar onde estão o seu patrimônio, inclusive dos seus cítricos, ou das suas offshores, ou do que seja, né, que você fez, ou das suas holdings patrimoniais, para tentar escapar dessa brincadeira. Todo mundo vai, hoje em dia com os meios eletrônicos, buscar o seu patrimônio. Então essa pataquada de para proteger seu patrimônio pessoal, esqueçam. Hoje em dia todo mundo vai atrás de uma maneira ou de outra. Tá? Negociação e posição de força. Fala que a empresa em RJ tem mais poder de barganha com credores, pois a alternativa seria a falência, na qual receberiam menos ou nada. Não é verdade. Né? Até porque se tiver falência, olha só como é contraintuitivo e não faz sentido o que eles estão falando. Aí sim que você abre espaço para que os credores vão atrás do seu patrimônio pessoal. Então olha só que burrice ele fala. Na hora que você entra numa condição dessa, eu diria que é pelo menos meio a meio as forças, que o credor sim vai falar assim, na última hora, se você não fizer um plano no mínimo razoável, com o mínimo de perda, eu vou pedir a falência e vou atrás do seu patrimônio. Né? Então você é obrigado, de certa maneira, a fazer um plano que dê algum ganho. Por outro lado, você não vai dar a perda total, né? Vai te custar caro essa brincadeira para que você não tenha o seu patrimônio a risco. Se você acha que isso aqui não é verdade, pensa por que os 3 queridos da Americanas estão colocando 12 bilhões só para começar, mesmo que seja em DIP, né? Debtor in Possession, e outras artimanhas mais que existem no processo da RJ. Eles estão pondo lá para se blindar. Não se esqueçam que o principal objetivo deles era não persecução legal, né, pelos atos que foram cometidos. Não era o pagamento da dívida, mas era questão de risco legal para eles. Né? Então por isso que ela vai ter que se manter viva, por mais nada, né? Vontade de pagar ninguém. Então esqueça essa posição de força. Você fica muito fragilizado, né, com muito medo de ter a sua falência decretada. Bullshit novamente. Benefícios financeiros e operacionais, eles classificam até num ponto. Renegociação da dívida. A RJ permite renegociar prazos, valores e condições de pagamento da dívida, aliviando o fluxo de caixa e tornando a empresa mais sustentável. Na verdade, a empresa ela fica sustentável porque ela tem continuidade por um tempo. Você é quebrar de cara. Evidentemente, na RJ, na hora que você vai montar o seu plano para levar para a Assembleia Geral de Credores e você vai homologar com haircut de dívida, com carência, com parcelamento, com anos para você pagar dependendo da classe, você vai ganhar tempo, né? Você vai ganhar caixa, porque o vencimento ele é postergado, né? Então você vai conseguir tentar melhorar a condição de geração de caixa da empresa, não só para pagar as suas despesas e custos correntes e dívidas correntes, como as passadas. Então, é o que eu brinco, o peso no eixo do caminhão é muito pesado. Ele tem que pagar o dia a dia e mais uma parcela do passado. Você ganha tempo sim, mas não é um tempo limitado e tem condicionantes. Não cumpra e a falência vem. Tá bom? Novos financiamentos. Aqui foi um absurdo total. Empresa em RJ pode obter novos financiamentos para capital de giro, investimentos e com condições especiais de juros mais baixos. Me fala onde, mané? Me fala onde? Na hora que você entra em RJ, as empresas perdem o que a gente chama de bancabilidade. O banco some, foge, ele não vai mais te emprestar dinheiro, que é extraconcursal. Acabou, Playboy, perdeu. Você vai perder tudo isso. O máximo que você vai conseguir é com FDIC, descontado duplicata e operações muito básicas, tá? Para você conseguir antecipar a sua liquidez de curtíssimo prazo, que é o teu faturamento diário. Tá bom? Então essa brincadeira que você vai conseguir novos financiamentos, esquece. Você pode conseguir um DIPzinho, uma condição muito específica, né? Com uma condição avantajada para quem for esse investidor, para que ele possa sair na frente em caso de falha, e muitas vezes quem faz essa própria brincadeira ou é o controlador ou é alguém disfarçado de controlador fazendo isso para não perder a empresa. Tá bom? Então isso aqui é a maior mentira que existe. Tanto que quando uma empresa ela sai de RJ, ela volta novamente a ter condições de bancabilidade, ou seja, buscar financiamentos de mais longo prazo, de taxas de juros mais baixas, porque ela perde tudo isso. Gente, é um absurdo quem escreveu isso aqui. Continuidade das operações. A empresa RJ continua operando normalmente, preservando empregos, clientes, fornecedores, o que seria difícil com uma crise financeira exposta.
A empresa numa RJ, ela está numa crise financeira de liquidez exposta. Fica evidente para todo mundo isso, né? Ato contínuo de um pedido de recuperação judicial, não estou nem falando se aceito o plano. As suas vendas começam a ser todas à vista, se não antecipadas. Você perde prazo de pagamento. Se você já tinha problema de necessidade de capital de giro, ele aumenta ainda mais, porque você não tem mais prazo para pagar. Começa a ficar tudo à vista. Então, assim, piora ainda mais a situação de caixa que você tinha. Outra coisa, o custo dos seus insumos, dos seus serviços, tudo fica mais caro, porque muito provavelmente os seus fornecedores que têm dívida com você, eles vão começar a aumentar o preço, porque você não tem alternativa, porque novos fornecedores não vão começar a querer te financiar ou te fornecer produtos e serviços. Ou muito mais caro e sempre à vista. A margem aperta ainda mais, que já estava negativa provavelmente, você já vinha de uma crise de rentabilidade para cair na crise de liquidez, você vai piorar ainda mais o seu resultado operacional, o resultado financeiro, o prejuízo vai aumentar, a tua necessidade de capital de giro vai aumentar mais ainda, o seu endividamento vai subir mais ainda, a sua alavancagem financeira vai subir mais ainda, você não tem onde buscar financiamento, você morre mais rápido. É justamente o oposto do que está sendo falado aqui. É um absurdo uma revista, que se diz séria, um editor ou um repórter, não fazer pesquisa. Com quem que ele foi pesquisar isso aqui? Com o advogado que quer vender RJ? Com quem? Porque isso aqui é um absurdo. Estratégias empresariais e fiscais. A coisa só fica pior, né? Reestruturação e otimização. A RJ é uma oportunidade para reestruturar a empresa, cortar custos, otimizar processos e focar em atividades mais rentáveis. Minha pergunta, por que você não fez isso antes? Por que você vai esperar o momento pior que tem, a condição pior que tem, quando todo mundo vai saber que você está fudido para querer fazer isso? Que vai tornar a sua situação de solução muito mais complexa. Não faz o menor sentido. Se você é capaz de fazer isso, faz antes de entrar numa RJ, para justamente evitar entrar numa RJ. E não quando você está numa RJ tentar fazer isso. Quem te trouxe até aqui não vai te levar para lá. Se as antas que te trouxeram até aqui não conseguiram fazer isso até hoje, elas não vão conseguir fazer no ambiente de RJ, que é extremamente mais crítico e complexo. Então, sai dessa. Ganho de tempo. Sim, a RJ pode ser usada para ganhar tempo, buy time, que eu falo sempre, né? Postergar a dívida. E buscar alternativas como fusões, aquisições e vendas de ativo, evitando a falência e maximizando o valor da empresa. É justamente o oposto. Você vai minimizar o valor da empresa, você vai minimizar o valor do ativo, porque você vai estar na bacia das almas. Todo mundo vai ver seu desespero de caixa, seu desespero de continuidade e vão te ofertar sempre valores abaixo. Valor muito abaixo de venda rápida, que a gente fala. Se o ativo vale 100, você vai oferecer no máximo 70%. Muitas vezes vão oferecer 50%, se forem bonzinhos, 30%, 20%, 10% do valor do ativo. Mesmo no M&A, você vai ser a parte fraca, a parte desvalorizada do valuation. Então é uma anta quem escreveu isso aqui. E o que vai acontecer é justamente o oposto. Você vai estar andando de calça riada de 4 para trás e não para frente. É um absurdo. Você vai estar em posição de fraqueza total, sem poder de barganha nenhum. Planejamento tributário. Em alguns casos, a RJ pode trazer benefícios fiscais, como a suspensão de tributos, redução de multas e juros. Isso aqui já podia ter sido feito antes. Você não precisa esperar a RJ para fazer isso. É um absurdo. A única coisa que você pode falar é o seguinte: não, mas é que agora eu estou cheio de prejuízo fiscal acumulado, né? Ou eu vou usar isso aqui para bater imposto e outras coisas mais. Não era melhor você ter lucro e estar pagando imposto? E está colocando dinheiro no seu bolso? Do que você está acumulando prejuízo? É de uma imbecilidade quem escreveu isso aqui, absurda. Riscos e desafios da gestão do capital próprio. Realmente, né? O cara tem o escorpião no bolso. Ele não quer colocar o dinheiro dele na empresa porque ele sabe que a empresa não está fazendo dinheiro e ele sabe que ele está colocando o dinheiro na cova. Esse é o grande medo dele. Então ele fala limitação de recursos. Mesmo empresários ricos têm recursos limitados e podem não comprometer o seu patrimônio pessoal em uma empresa em crise, especialmente se tiverem outros investimentos. Bom, se ele tem outros investimentos melhores que a empresa, era melhor ter fechado a empresa, né? E ele vai ter que de alguma maneira se comprometer, porque senão via falência o patrimônio dele vai todo embora, se não antes via os outros agentes que eu falei para vocês. Então, novamente, isso aqui não existe. Ela é TRJ, sim, porque muitas vezes o acionista não quer pôr a mão no bolso, eu não sei nem se ele tem um bolso tão fundo para fechar o buraco que ele criou, né? E muitas vezes sim, porque ele tem um insider que a empresa é um desastre, ele com o time dele não conseguiram fazer nada, né? O ego dele é gigantesco, ele não sabe como reverter, então ele quer deixar mais a empresa aí ganhando tempo, né, no processo de RJ, para que quem sabe lá na frente ela venha a sucumbir de uma maneira natural.
geralmente isso aqui vai ter uma reversão do RJ e uma falência decretada, e todo o processo de falência só foi postergado por 1, 2, 3 anos, ele volta novamente ao ponto inicial, com o risco do patrimônio do acionista e com a dívida no valor inicial. Porque só para vocês saberem, eu posso fazer um mais lindo mundo dos haircuts, cortar 90% da dívida. Eu não honrei RJ, a empresa entrou em falência, o valor da dívida volta ao valor original. E todos os agentes que eu paguei, advogado, um monte de gente, AJ, que eu paguei honorário, eles ganharam seu dinheiro e você teve uma dívida maior ainda. Perdeu o Playboy, de novo. Sinalização negativa. Injetar capital próprio pode ser visto como um sinal de desespero e fragilidade financeira, afastando investidores e parceiros. Ô imbecil, pedir RJ é pior ainda. Você está vendo a Magalu, você está vendo outras empresas colocando capital próprio. É melhor ele fazer isso, por mais que seja um sinal de fraqueza, e salvar o negócio, do que ele pedir RJ. Aí o desespero vai bater, as condições de mercado vão apertar. Então esse argumento ou essa lógica não faz o menor sentido. O pior sinal que você pode dar no mercado é uma recuperação judicial. Qualquer coisa que você possa fazer antes para evitar numa RJ é melhor. Custa caro, sim. A falência custa muito mais caro. Pare e pense nisso. Né? Seguro custa caro, você pode falar por anos. Poxa, nunca usei o seguro, gastei dinheiro. Verdade. Agora imagine se você não tivesse seguro e tivesse dado um PT. Você fala assim, putz, por que eu não fiz seguro? Então, seguro é um investimento, ele não é um custo. Tá bom? Perda de controle. Aqui a falta de racional dá até cãibra no cérebro. Ao injetar capital próprio, o empresário pode perder o controle da empresa para outros sócios e investidores, dependendo da estrutura societária a acordo firmado. Se você vai injetar capital próprio, primeiro que muita gente não vai te seguir. Né? Muita gente não vai... Primeiro não vai te seguir, quanto mais colocar uma participação maior que a sua. Então a chance de você aumentar a participação no negócio é muito grande, né? Não é pequena. E dificilmente você vai querer fazer isso, porque você sabe que você vai estar jogando o dinheiro a fundo perdido. Então aqui você não vai perder controle, na verdade você vai ganhar controle sobre uma coisa que você não quer, que é um defunto, é um cadáver. Essa é a verdadeira razão. Você não quer colocar dinheiro no negócio que você sabe que você até hoje não conseguiu reverter, você não vai colocar dinheiro sobre cavalo morto. Tá? Não é por perda de controle. É importante ressaltar, na verdade, até o contrário. Vamos lembrar da GPA ou do Cassino, né? Ele preferiu perder, ele reduziu pela metade a participação dele no GPA, tiveram outros que injetaram dinheiro e aumentaram a participação, porque ele está querendo sair fora, está querendo monetizar o dinheiro dele, reduzir participação, porque ele está em RJ na França, e 2, que ele sabe o que está acontecendo aqui no Brasil, que só cada vez mais a empresa faz buraco, né? Eu falo que o Pão de Açúcar é a maior empresa de real estate do mercado. Ela vende ativo, vende sede, vende galpão, vende tudo. Pepino, chuchu e leite, ela não consegue, que é o core business dela. Eu quero ver na hora que acabar os imóveis do Pão de Açúcar o que eles vão vender. Né? Vai ser bem difícil. Eu acho que nabo vai ter de sobra. É importante ressaltar agora comentários que a recuperação judicial não é uma solução mágica e envolve custos e riscos. Mas não estava falando até agora que é bom? Que é positivo? Agora ele fala o contrário? Porque isso aqui é verdade. A recuperação judicial é só um paliativo, né? Numa situação já de extrema-unção do paciente, já vendo a cova, já vendo a escuridão no fim do túnel. Né? Não tem magia, existe muito trabalho, muita complexidade, muita expertise para fazer uma empresa virar nesse momento. Se já não conseguiram fazer antes, quando você tinha altura, imagina agora você para o fundo do solo. Né? Envolve muito risco. Então, novamente, esse artigo aqui é um absurdo. Em conclusão, a decisão de entrar em recuperação judicial é complexa e depende de diversos fatores. É uma piada esse artigo, gente. É uma agressão à inteligência de qualquer ser humano que tenha um neurônio. Né? Aí ele entra em diversos outros pontos que já não são mais relevantes. Acho que é importante vocês lerem o artigo, pegar um pouco o que eu estou falando para vocês, passando um pouco de prática. As pessoas não têm ideia a complexidade que é uma empresa em recuperação judicial. Como o sistema como um todo, financeiro, credores, fornecedores, clientes, né, sistema jurídico, legal, joga contra você. Infelizmente o sistema quer te ver quebrado e morto, ainda mais se você estiver ativo, porque eles podem pôr a mão na massa falida, né, e ganhar muito mais dinheiro com isso. Para o sistema não interessa você vivo, para o sistema interessa você morto. Se você não estiver ativo, ele quer te ver vivo, desde que você pague os honorários em dia. Ele te mantém vivo. O sistema de RJ no Brasil é muito sujo e somente para quem sabe jogar o jogo, pilotando ali na prática do dia a dia. Como a gente fala por aqui, águia só voa com águia. Não caiam no canto dos abutres.